Bom dia, irmãos. Mais uma vez é muito bom poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. É uma bênção poder encontrar os irmãos, os amigos aqui a cada domingo, a cada manhã que o Senhor tem nos dado para a gente meditar, para a gente poder buscá-lo, ouvir a voz do Senhor, falar ao nosso coração. Hoje a gente não está num domingo de séries, mas você já está convidado para que no domingo que vem possa iniciar conosco a próxima série, agora do mês de outubro. Hoje eu queria então pensar com você, tratar um pouco mais sobre algumas coisas mais da nossa vida, da nossa caminhada, como o Senhor tem nos abençoado, como o Senhor pode nos abençoar, como você pode caminhar e descobrir algumas coisas para o seu coração, para a sua vida, para a sua caminhada com Deus. E eu queria começar com uma primeira pergunta aqui, que pudesse então nos dar um ponto de partida aqui para a gente começar a nossa meditação de hoje. A pergunta é: o que faz alguns aguentarem as pressões e outros não? Por que algumas pessoas aguentam tão bem as pressões da vida e outras pessoas não aguentam? Por que algumas pessoas na caminhada com Cristo suportam as pressões tão bem, mas outras pessoas, ao descobrirem que caminhar com Cristo não é tão fácil assim, que essa caminhada com Cristo tem custo, tem preço, envolve sim desgaste, demanda da nossa vida, por que algumas pessoas elas simplesmente desistem, elas não suportam tanto tempo? Por que elas recuam? Por que elas tentam negociar? Por que elas tentam fazer com que aquele preço que está sendo cobrado de repente possa parecer um pouco mais barato? Sabe aquela mania que a gente tem de pechinchar às vezes, e que na caminhada da nossa vida a gente vai tentando fazer isso também, algumas das vezes que os custos, que a demanda, que o preço alto a ser pago, ele vai se apresentando à nossa frente, a gente começa então a tentar recuar, a gente já começa a pensar em algumas outras possibilidades, a gente já começa a pensar assim, tipo, por que precisa necessariamente ser assim? Eu posso tentar fazer de outra forma, né? Eu posso tentar seguir por outro caminho. Ou por que comigo tem que ser assim? Já que nós não somos todos iguais, por que se tal pessoa está vivendo dessa forma, por que eu também preciso? Não, a minha experiência ela pode ser um pouco diferente, eu posso seguir por outros caminhos. Eu queria tentar responder de alguma forma essas perguntas e questões, afirmando para você que a grande diferença está na palavra treinamento. O quão treinado eu e você podemos ser, ou podemos estar, ou não sermos. O quão treinado o seu coração e o meu coração podem ser, sua alma e a minha alma, seu espírito e o meu espírito, seu coração e o meu coração. Treinamento é a grande questão que faz com que eu e você possamos aguentar as pressões ou não. Esse treinamento, ele é espiritual, mas é também um treinamento emocional. E eu queria pensar com você aqui em um texto da Palavra de Deus, que é um texto muito conhecido, um texto muito pregado sobre ele, a respeito dele, daquilo que o Senhor está fazendo e como o Senhor fala a respeito desse texto. O livro de Abacuque é um livro que por algumas semanas eu tenho meditado, debruçado meu coração sobre ele, e eu queria compartilhar então um pouco aqui daquilo que o Senhor tem me falado e compartilhar com você para que o Senhor também possa abençoar o seu coração. A partir do versículo 17 do capítulo 3, então, Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta,
e os campos não produzam o mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Me faz andar altaneiramente. Na mesma época em que Abacuque escreveu esse texto, é uma época em que na Grécia Antiga, por volta do século 626 a 600 antes de Cristo, a Grécia estava em amplo desenvolvimento nesse momento aí, 600 e alguma coisa anos antes de Cristo. E havia uma cidade que era uma cidade-estado chamada Esparta, e era a maior cidade que a Grécia tinha nessa época. E eles tinham uma fixação, uma admiração por formação de soldados. Esparta era uma cidade-estado em que as crianças eram retiradas do seu lar aos 7 anos de idade e elas iam para um retiro até os seus 20 anos, total reclusão e treinamento militar pesado. Eles eram submetidos a testes, eles eram submetidos a treinamentos e exames para provar a sua bravura, provar a sua força e provar o quanto eles aguentavam. Isso me faz lembrar muito de como que nossas crianças têm sido criadas hoje. O total oposto disso, né? Não é mais aquele treinamento tentando fazer com que eles aguentem pressões, mas sempre tentando fazer com que eles não tenham pressões sobre eles, livrando-os das pressões. 13 anos de treinamento intenso e ininterrupto. Essa cidade, estado que a Grécia tinha, é até hoje conhecida como um dos exércitos e um dos povos mais bravos e resistentes que na história existiu. Um povo que também resistiu assim já séculos e milênios talvez depois, é um pequeno exército que Portugal teve quando na história ainda eles estavam vivendo naquele processo ali das guerras, das cruzadas, quase que o nome me fugia de vez. E nesse período das cruzadas, em que os muçulmanos haviam tomado quase que a Península Ibérica inteira, houve um pequeno exército que era infinitamente menor do que o exército muçulmano, um exército de homens cristãos que, como que na última tentativa, na última chance que eles tinham de resistir, eles foram então para uma guerra com os muçulmanos e de forma assim milagrosa, eles sobrevivem àquela batalha, ganham aquela batalha e daí é que começa exatamente a ter toda vamos usar assim o termo, a mitologia da fundação de Portugal, com o capitão que se tornou rei, o general daquela batalha que se torna rei, e então Portugal começa a surgir a partir dali, e depois dessas guerras é que começam então a ter as expedições, nas quais uma delas descobriu o Brasil. Abacuque é escrito, e ele faz para a gente aqui duas divisões que eu queria pensar com você nesse texto. O texto está pequeno aqui porque agora eu não quero que você leia, eu quero que você apenas enxergue o texto como um todo. Há aqui no versículo 17 uma expressão daquilo que é visível, daquilo que é concreto da nossa vida, daquilo que é exterior, daquilo que é o nosso ganho, o nosso sustento. Abacuque diz:
Abacuque cita aqui a figueira, a vide, o produto da oliveira, os campos produzem mantimento, as ovelhas ele cita também, os currais, os gados. Observe, Abacuque está dizendo aqui, trazendo para nós todo esse mundo visível que eu e você lidamos com ele todos os dias. É aquilo que eu e você estamos diariamente envolvidos, a labuta, o trabalho, o sustento, aquilo que vai trazer ganho para a nossa vida. E ganho aqui é de fato o sustento para a nossa subsistência. Ganho aqui é a maneira como você pode subsistir. E Abacuque está citando absolutamente todas aquelas fontes de renda nas quais o povo poderia viver naquela época. O que Abacuque está dizendo aqui, se pudéssemos traduzir, seria ainda que a bolsa possa quebrar, ainda que os bancos possam confiscar os nossos bens, ainda que o governo possa entrar em colapso, ainda que a gente possa sofrer um golpe, como alguns pensam, ainda que tudo possa se estabelecer como um caos, nesse mundo visível, nessa realidade visível, que é concreto, que é exterior, que eu e você vemos, pegamos, lidamos com isso e que muitas vezes nos causa tensões, muitas vezes nos causa apreensões ao coração. Abacuque diz então no versículo 18 e 19 que todavia eu me alegro no Senhor. Observe agora a contraposição aqui de que é uma realidade invisível, uma realidade que é subjetiva. Não é concreto isso aqui, você não pega esse negócio. Ela é interior, os olhos não conseguem ver. E por isso muitas vezes nós somos levados a acreditar que ela não existe. Que essa realidade interior, subjetiva, do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser, no âmago daquilo que nós somos, parece que no nosso dia a dia não existe e a gente não se importa e a gente não costuma olhar para essas coisas, porque aparentemente a vida real, ela é composta por aquilo que nós vemos, que a gente pega, que a gente vê no exterior da nossa vida e aquilo que traz lucro. E a grande problema aqui, ou a grande problemática que a gente enfrenta, é porque a gente acredita que essa realidade invisível, essa realidade subjetiva, essa realidade interior, ela não nos traz ganho, ela nos traz perda. Você já parou para pensar a quantidade de vezes que a gente deixa de cuidar, deixa de dar atenção, deixa de zelar pelo que é interior, pelo que é invisível, pelo que é subjetivo, pela forma, pela maneira como a nossa alma se encontra, porque a gente simplesmente acha que tem coisa mais importante a fazer, que vai nos trazer ganho. Porque afinal de contas, esse negócio de orar, contemplar, tentar ouvir a voz de Deus, esse negócio não traz dinheiro para o bolso, esse negócio não põe comida na geladeira e na despensa, não paga escola de menino, e parece que o nosso coração está recebendo a informação constante, também nos nossos dias, de que aquilo que tem proveito, aquilo que é ganhar a vida de fato, são essas coisas aqui, dessa realidade que é visível, que é concreta, que eu e você pegamos, eu e você podemos existir e nos mover sobre ela. Então observe, Abacuque está nos fazendo aqui observar que a vida exterior, ela está completamente interligada com essa vida interior que eu e você temos. Então a informação que ele está nos dando é que, ainda que tudo em nossa volta,
ainda que não haja comida na despensa, ainda que não haja recursos para manter menino, para construir as coisas, para manter a casa, para manter o seu dia a dia, para imaginar um futuro para você, ou para qualquer um que seja, Abacuque está dizendo, ainda que tudo fique assim, ainda que o caos se estabeleça, ainda que a fome nos acometa, eu me alegro no Senhor. Você percebe a loucura disso? Eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Eu acho fantástico quando Abacuque usa aqui a palavra salvação, porque muitas vezes, quando nós olhamos e ouvimos a mensagem do Evangelho nos chamar e nos dizer que nós precisamos de salvação, precisamos ser salvos, acreditamos por causa dessa mente que separa a realidade visível da invisível, nós acreditamos que salvação diz respeito apenas ao que é subjetivo, ao que é eterno, ao que é para o futuro, é a sua alma após a morte, porque afinal de contas, da vida aqui, eu e você temos que cuidar, temos que dar os nossos pulos, temos que matar um leão a cada dia. Abacuque então diz que ainda que tudo isso seja assim, a alegria, a exultação se encontra sim na sua alma, no seu interior, por causa do Deus da salvação dele. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como o da corça e me faz, agora eu queria que você observasse aqui, ele diz, andar altaneiramente. A ideia para a palavra altaneiramente aqui do hebraico seriam os lugares altos, lugares de adoração, ou um estado de adoração constante, ou uma consciência profunda de Deus na sua vida, da presença dEle, da realidade dEle. Uma consciência tão profunda da realidade de Deus na sua vida, que faz com que a sua percepção do que é visível, do que é concreto, do que é exterior e do que é ganho, não seja maior do que essa consciência. Em outras palavras, a partir do momento que encontramos verdade, sentido, valor profundo para a nossa alma, na salvação que nós podemos encontrar em Cristo, no Senhor, o Senhor dos Exércitos, porque todas as vezes que no Velho Testamento a palavra Senhor dos Exércitos, Deus que é fortaleza, que é refúgio, há aqui referências à pessoa de Cristo, porque assim é referido também a Cristo Jesus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quando encontramos sentido, quando a salvação em Cristo Jesus deixa de ser apenas algo, como algo subjetivo para nós, no que diz respeito à eternidade, a uma vida pós-morte, mas encontramos o sentido de um evangelho, de um Deus que se fez carne, um Deus que veio do que é invisível, do que é eterno, e entrou no tempo e no espaço, no que é visível e no que é temporal. Quando esse Deus faz sentido e encontra refúgio, guarita no nosso coração, a realidade da vida, ela pode ser das mais diversas, mas a nossa alma estará firme e segura. Nós vamos suportar as pressões que a vida pode nos trazer, porque a nossa alegria, a nossa firmeza, a nossa concretude nos passos, ela vai estar no Deus da nossa salvação. Eu queria pensar então com você o que faz Abacuque ter essa disposição de alma. O que é que leva então Abacuque a dizer algo tão profundo, a louvar a Deus de forma tão ampla, tão concreta, quanto a realidade que ele tem vivido ali até aquele momento? Qual que era a prática
na vida desse profeta. Queria pensar com você alguns versículos que estão no livro de Abacuque. Versículo 2, 3 e 4 do capítulo 1. Observe como que é diferente as palavras de Abacuque dessas palavras, das últimas palavras no livro. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Não parece uma pessoa bipolar? Gritar-te-ei, né? Violência, e não salvarás. Tem violência nas nossas vidas, nas nossas ruas, na nossa cidade? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Você tem visto isso no seu país, na sua cidade? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, litígio se suscita o tempo inteiro. Você conhece pessoas que se divorciaram, ou que estão para se divorciar, ou que pensaram em fazer, mas recuaram? Olha a realidade que Abacuque está descrevendo aqui, do contexto onde ele está. Senhor, é isso que eu estou vendo o tempo inteiro. Até quando eu vou ficar vendo essas coisas, eu vou gritar sobre isso, mas o Senhor não escuta? Por essa causa, a lei se afrouxa. É ou não é assim? A vida de cada um começa a mudar, a gente começa a mudar também a perspectiva do todo, do geral. Há litígio, há contenda, de todo jeito, então a coisa vai ficando tão disseminada em cada um, que a visão do geral também começa a ser alterada. É aqui, ó, a lei vai se afrouxando, e a justiça nunca se manifesta, porque quando a lei está sujeita às nossas condições de estabelecer o que é lei e o que não é, justiça jamais vai acontecer. Dá para entender isso? Você do direito aí, né, e tal. Espero que você esteja concordando comigo agora. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Não é torcida tricolor, não. É torcida, de envergar, de torcer o negócio. Então observe qual que é a prática, o que é que leva Abacuque a ter essa disposição de alma. Ele começa aqui o texto gritando, reclamando, colocando as suas causas diante do Senhor. Diante desse texto aqui, o Eugene Peterson diz assim, falando sobre os espartanos, não aspartamos, espartanos, eles olhariam para Abacuque, sendo um povo tão treinado para resistir a pressões e dificuldades. O Eugene Peterson diz assim, eles pensariam que Abacuque reclama demais. Aqui já é uma versão minha do que o Eugene Peterson disse, tá certo? Depois você procura ver aí o que foi que ele falou. Para pessoas tão bem treinadas como eles, olhar uma reclamação como essa de Abacuque, era dizer assim, mas esse cara está frouxo demais. Você precisava aguentar, mas precisava saber o que é pressão de verdade. E eu não sei se você às vezes se encontra em situação assim, ou olhando para si mesmo e se vendo assim, muito frouxo, ou olhando para alguns outros, e normalmente é sempre para a geração que vem após a nossa. A gente costuma olhar e dizer assim, não sabe o que é sofrer, não sabe o que é passar isso. Quantas vezes eu ouvia dos meus pais, como que a vida deles foi muito mais difícil, a minha agora que é fácil, e eu estou reclamando, menino, você não escreveu, você não aprendeu a ler escrevendo em papel de pão que você tinha que rasgar, juntar para fazer caderno, não, você tinha seu caderninho. Normalmente a gente escuta esse tipo de coisa, mas quais eram as práticas então que Abacuque tinha na vida dele e que você precisa olhar o texto sob essa perspectiva? Nesse versículo há uma avaliação clara que Abacuque está fazendo do quê? Da realidade da história, além da sua própria história.
Abacuque está levando uma queixa para Deus, mas não apenas uma queixa do que ele está achando ruim, do que está acontecendo na vida dele. Observe, Abacuque está parando e observando tudo o que estava acontecendo no seu mundo, não apenas no seu pequeno mundo individualizado e pessoal. O que a nossa geração tem feito é muito mais se preocupar e se queixar das nossas questões individualizadas e pessoalizadas, porque tudo no nosso século tem que ser muito pessoal, mas se esquece de levar as nossas queixas de fato sobre uma história que é muito maior do que a nossa história somente. Diante de toda a história onde eu e você estamos inseridos, a nossa história pessoal, ela é medíocre. É pequeno demais. As demandas do seu dia a dia são pequenas demais diante do todo onde eu e você estamos inseridos. Há um mundo, uma cidade, um estado, um país onde eu e você estamos inseridos. E muitas vezes nós estamos afrouxando os nossos pés, os nossos joelhos, não conseguimos nos manter diante das pressões, porque a gente volta o foco muito para o que é nosso, para o que é a gente, para o que é o meu coração, a minha alma, e se esquece que há muito mais acontecendo no mundo e em torno, para que eu e você estejamos envolvidos e preocupados realmente. Mas uma segunda coisa que Abacuque faz aqui é que ele apresenta a Deus suas queixas, insatisfações e cansaço. Você percebe esse treinamento agora? O que a gente muitas vezes acha que é frouxidão, na verdade é treinamento para a nossa alma, é treinamento para as nossas emoções. O mal é o que sai da nossa boca, Jesus Cristo diz. E o que acontece é que muitas vezes nós estamos insatisfeitos, nós estamos cansados, nós temos muitas queixas em relação à vida, àquilo que acontece dentro da nossa casa, aquilo que acontece conosco, aquilo que aconteceu na nossa história, aquilo até que está acontecendo no mundo em nossa volta. Mas nós estamos apresentando as nossas queixas no Facebook, no Instagram, a gente diz, vá lá, proteste, faça pressão e assim talvez alguma coisa vá mudar. Ora, há uma pessoa certa, única e inquestionável a qual você pode apresentar realmente as suas queixas. E é isso que vai fazer o seu coração ser treinado para suportar realmente as pressões da vida. É apresentar as suas queixas diante de Deus. Converse com Ele. Ele pode te ouvir, Ele pode te atender. Não são os ouvidos alheios que vão poder mudar a história que está se passando dentro do seu coração. Não são os ouvidos das redes que vão poder transformar realmente a sua fraqueza em força. Que vão poder transformar realmente a insatisfação que há no seu coração em plenitude, em vitalidade, em vida exultante e alegre, num mundo em caos. Mas você andando altaneiramente, 1000 caindo à tua direita, 1000 caindo à tua esquerda, mas você não se desviando do caminho. Aí tem sentido essas palavras bíblicas quando são aplicadas dessa forma. O coração encontrando em Jesus Cristo a nossa fortaleza. A nossa fortaleza, a nossa torre de vigia. Mas há um pouco mais da prática de Abacuque aqui. Ainda no capítulo 1, versículo 12, ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Deus, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. A palavra aqui é porque o profeta Jeremias já havia profetizado e Abacuque acredita na profecia em detrimento de todo o povo que, ouvindo as profecias de Jeremias, dizendo que o povo da Babilônia iria vir, os assírios iriam vir, iriam destruir o povo de Deus,
A grande maioria do povo rejeitou as profecias de Jeremias, mas Abacuque cria na palavra do Senhor e estava entendendo que de fato Deus iria trazer um povo para trazer justiça sobre eles, fazer com que eles penassem por causa dos próprios erros e pecados dele. E então ele diz: ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Olha que consciência que Abacuque está tendo aqui diante do Senhor. O povo vai ser destruído, virá um outro império, vai entrar, saquear, avançar, matar, tomar tudo que é deles, e ele está olhando isso e percebendo: Deus, o Senhor fundou esse povo para exercer disciplina sobre o teu povo. Terceira coisa então, é que Abacuque confronta a própria alma dele com a palavra de Deus. A própria alma com a palavra. Quando nós não apresentamos a nossa queixa para aquele que pode de fato sondar o nosso coração e observar quais são as questões que estão ali, nós não vamos ter como ter o nosso coração confrontado pela palavra de Deus. Mas ao sermos honestos, sinceros, verdadeiros, transparentes, em apresentar as insatisfações, queixas do nosso coração para com o Senhor, sim, a palavra dele vai também trazer clareza, vai trazer confronto, correção, orientação para as questões que você mesmo precisa para a sua vida. Abacuque percebe como que a palavra de Deus é que de fato pode orientar os seus caminhos e fortalecer os seus passos. Ainda outro versículo, agora no capítulo 2, versículo 1, Abacuque diz assim, capítulo 2, versículo 1: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei ao quê? A minha queixa. Que resposta ele dará à minha queixa? Quarta coisa então, que é um exercício aqui que Abacuque faz e que eu e você precisamos treinar o nosso coração também. Condicionar a alma a um estado de atenção para ouvir e ver. Você acha que sua alma vai adquirir habilidade para isso como? Num estalar de dedo? Você ouviu o sermão, aí pensou assim: agora eu vou fazer assim. E aí hoje a sua alma vai sair daqui em estado de alerta? Não. É preciso ter um condicionamento, treinamento. Porque em Cristo, quando eu e você colocamos a nossa vida no seu altar, ao pé da cruz, nos entregamos a Ele, o Espírito dele nos dá agora a vida, o dom da vida, as condições, a justiça de Cristo em nós. E essa capacidade vai fazer com que eu e você possamos sim estabelecer um condicionamento, um treinamento, um caminho, um esforço, um discipulado para que o meu coração e o seu coração aprendam, condicionem-se aos poucos a de fato ouvir Deus, a ver Deus agindo e operando na nossa vida, no nosso entorno, na realidade que é visível, concreta, mas para treinar e nos fortalecer naquilo que é invisível, que é subjetivo. Eu e você precisamos aprender no processo de caminhada com Cristo,
é nos condicionando a esse treinamento com Cristo, com o seu corpo, com mentores, com pessoas que nos ajudem. É esse treinamento que vai fazer com que eu e você aprendamos a ouvir e ver Deus. E isso com paciência, esperando, se aquietando, tirando a nossa alma daquele estado de agonia, de debate, sabe? Ficando daquela forma tão, como a gente começa a viver muitas vezes na nossa vida, a alma agitada, cada dia. Não, em Cristo, eu e você podemos começar a ter um condicionamento, um treinamento para que a nossa alma vá de fato se aquietando e aprendendo a esperar na torre de vigia e colocar-se sobre a fortaleza e vigiar para ouvir Deus e ter a direção dele para aquilo que ele quer para a nossa vida. Tem que parar. Tem que parar. E o nosso mundo diz para a gente assim: parar não dá ganho, parar não dá dinheiro, parar não sustenta ninguém. Não é assim que a palavra de Deus nos chama para vivermos. Parar e esperar em Deus é o que de fato pode fazer com que você permaneça, seja fortalecido. Porque ainda que o mundo possa estar em caos, na fortaleza que é o nosso Senhor Jesus, eu e você podemos encontrar alegria e exultação. Sempre. Sempre. Então, voltemos a Abacuque. Queria afirmar que desses versículos que a gente leu então, quando cremos na salvação que veio e vem do Senhor, é possível sim receber toda dificuldade e tragédia como oportunidade de crescimento e fortalecimento. Toda a oportunidade de crescer e de se fortalecer, com toda a dificuldade, com toda a tragédia, se for, é possível enxergar tudo isso apenas como oportunidade que Deus está te dando de crescer e de se fortalecer no Senhor. Você pode acreditar nisso e você pode caminhar sim por isso. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo exatamente o contrário dos espartanos, como aquela pessoa que já não está aguentando mais as pressões. Eu quero dizer para você que em Cristo toda a pressão do mundo pode cair sobre você sim, porque a sua fortaleza não é exterior, ela habita em nosso coração. Jesus Cristo, Ele é que nos fortalece. Então Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, sabe? A ideia aqui é aquele fruto que parece que está maduro e você colhe. E quando você colhe, que vai comer, você diz assim: eita, está verde ainda. Parece que tinha amadurecido, mas não amadureceu. É o produto da oliveira minta. Quantas vezes eu e você acreditamos em um caminho, a gente achou que aquilo ali ia trazer realmente aquilo que a gente esperava, mas quando viu estava verde, colheu antes do tempo, tinha que ter deixado lá, não precisava ter mexido, e você deu com a cara no muro.
ainda que tudo isso seja assim, é possível receber toda dificuldade e toda tragédia como oportunidade no Senhor. Mas você precisa treinar o seu coração. Apresente a Ele suas queixas. A Ele somente. Deixe Ele te confrontar com a palavra dEle. Aprenda a ler a história e a realidade como um todo, não apenas com os olhos voltados para você e para as suas questões, mas para um todo que Deus está fazendo e agindo no mundo hoje e agora. E você vai começar a perceber como que a palavra de Deus te confrontará e te orientará pelo caminho, trazendo cada vez mais o seu coração a uma realidade que não faz mais distinção entre o que é visível e invisível, entre o que traz ganho e o que talvez possa te trazer perda, porque sim, os esforços para manter o coração no Senhor vai nos trazer perda nesse mundo. Vai fazer com que eu e você muitas vezes tenhamos que escolher entre manter o coração em Deus e manter o coração nos ídolos, nos deuses que esse mundo tem apresentado para mim e para você. Vai ter que escolher. Adore a deuses falsos e quando eles caírem, você cai junto com eles. 2. É possível ouvir e ver Deus em cada movimento da vida e do dia a dia. E isso é adoração. Adoração não é domingo aqui. Domingo é a finalização de uma semana inteira, em que você vem adorando a Deus, em que você vem percebendo Deus no seu dia a dia, Deus se movendo, Deus fazendo, Deus operando, Deus trazendo coisas para a sua vida, para provar o seu coração, para trazer exercício para o seu coração, para fazer o seu coração ser fortalecido nele e não nas coisas, nele e não naquilo que você acha que pode controlar e dominar. Um estado de adoração, então assim Abacuque diz: eu me alegro no Senhor, Deus é a minha fortaleza e Ele me faz andar em um estado de adoração, altaneiramente. As coisas estão acontecendo, você sabe que as coisas estão difíceis, sabe que está mais difícil para ganhar seu dinheiro, para sustentar sua casa, sabe que está mais difícil as relações, sabe que as coisas estão cada vez mais complicadas no mundo, mas o coração fica firme em Deus por causa da existência dele, da concretude que é a existência de Deus em Cristo Jesus em nossa vida, e por isso eu e você podemos glorificá-lo, adorar a Ele em cada movimento do nosso dia, e não apenas ficar nos queixando, mas também apresentar as queixas e exaltá-lo na sua santidade, na sua soberania, na sua plenitude, que é sendo Deus, que Ele é sendo Deus. Adoração. Deus, está difícil isso aqui, mas eu te adoro porque o Senhor está no controle. Deus, é difícil me manter aqui nessa posição, mas eu vou permanecer porque é o Senhor que é a minha fortaleza. Deus, é difícil me manter nessa direção, mas eu me manterei não pela minha força, mas pela força que há em Ti, em Cristo e pelo Teu Espírito agindo em minha vida. Eu quero convidar você, querido, então, a deixar, sim, a deixar o grupo dos que fraquejam, dos que desistem. Mas você desistir de resistir, colocando toda a sua esperança e força no Senhor. E o treinamento em Cristo vai te fortalecer para cada vez mais você poder, diante de todas as tragédias que nos cercam, exaltar ao nome do Senhor, glorificar ao seu nome e se manter fiel a Ele, dizendo: Deus, eu esperarei em Ti, eu vou me aquietar e vou esperar a Tua resposta, e no dia que ela vier, eu celebrarei, eu me prostrarei e eu vou adorar a Ti, porque o Senhor é que me faz andar altaneiramente. Só o Senhor é que pode fazer isso.